Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Takeo, professor de Química do UFABC. Neste vídeo falaremos um pouco de Química Verde. Vamos lá. Química Verde versus Química Ambiental. Qual é a diferença entre essas duas áreas novas da Química? Bem, Química Ambiental basicamente é o químico que estuda o meio ambiente e Química Verde é aquele que faz química para o meio ambiente, tá? Acabou. Mas vamos detalhar um pouco mais a diferença desses dois aqui. O químico ambiental geralmente estuda as espécies químicas no meio ambiente. Ele vê se tem alguma coisa diferente num determinado ambiente, num determinado local. Então ele basicamente tenta identificar espécies diferentes que estão num determinado ambiente, tenta quantificar isso, hoje em dia existem técnicas muito mais sensíveis, favorece bastante o trabalho químico ambiental. E ele tenta compreender por que uma determinada espécie química está num determinado ambiente. Então eles tentam tentar identificar as fontes de onde que vieram essas espécies, por que eles foram parar ali e se eles sofrem reações ao longo do caminho ou se vão sofrer reações ao longo do caminho. Tá? E eles tentam prever também, principalmente a parte toxicológica, que efeito que esses componentes podem causar ao ser humano ou ao mundo animal, ao mundo vegetal. E para onde que esses compostos podem ir a partir de um determinado ambiente que ele está estudando. Bem, um exemplo de trabalho de química ambiental que eu costumo mostrar aos alunos é um trabalho que foi publicado em 2011, já faz bastante tempo, mas é um trabalho bastante recorrente, bastante atual ainda. O trabalho do professor Wilson Jardim, da Universidade de Campinas. Ele analisou fármacos e disruptores endócrinos na bacia do Atibaia. Tá? Ele conseguiu desenvolver um método de detecção de 15 contaminantes em quantidades muito pequenas em águas superficiais. Quais foram esses componentes? Então, esses componentes ele encontrou na bacia do rio Atibaia, ou seja, provavelmente estamos ingerindo em quantidades muito pequenas desses fármacos e desses compostos derivados esteroidais aqui, tá? Que são esses aqui. Então estamos ingerindo aspirina, cafeína, paracetamol, ibuprofeno, octilfenol, diclofenaco, bisfenol A, ftalatos, que são encontrados em plásticos, e também alguns compostos esteroidais, estradiol, levonorgestrel, etinoestradiol, progesterona. Alguns deles são encontrados em pílulas do dia seguinte, pílulas anticoncepcionais, tá? Então estamos ingerindo basicamente todos esses compostos, mas de novo, em quantidades muito pequenas, tá? Então foi um exemplo de químico ambiental. Agora o que o químico verde faz? O químico verde, baseado nos problemas que o químico ambiental detecta, se geralmente são resíduos, então a gente geralmente tenta diminuir, prevenir, amenizar ou evitar ao máximo a geração desses resíduos. Como que a gente pode fazer isso? Desenvolvendo novos produtos menos tóxicos, produtos que persistem menos tempo no meio ambiente, processos mais brandos, ou desenvolve tecnologias incentivando o uso de fontes renováveis de matéria-prima. Tá? Um exemplo de um caso de química verde foi um produto desenvolvido por essa empresa aqui. Eles desenvolveram esse produto que é utilizado como anti-incrustante em tintas em embarcações. Né? O problema que foi solucionado por essa empresa foi desenvolver uma tecnologia menos tóxica para evitar esse problema comum das embarcações, que é a formação de incrustações. Tá? Essas incrustações são organismos e essas incrustações causam problemas ambientais e econômicos, porque uma vez que você afeta a hidrodinâmica, você acaba elevando o consumo de combustíveis, né, das embarcações, faz gerar mais CO2 e faz gerar também outros poluentes, aumentar a quantidade de outros poluentes atmosféricos. Tá? Então o consumo de combustível aumenta o custo econômico e tem um custo de manutenção para tirar aquelas incrustações. Tá? Até então já tinha um anti-incrustante usado, que é colocado nas tintas para amenizar a formação desses anti-incrustantes, que é o TBTO, que é essa molécula aqui. Tá?
Só que descobri mais tarde que esse TBTO, como todo composto, toda tinta de uma embarcação que vai para o mar, ele acaba tendo uma parcela indo para o mar, que a gente chama de processo de lixiviação. Então tudo que está no revestimento do barco vai um pouco para o mar. E esse composto aqui, que está em quantidade relativamente alta, também vai para o mar. E o problema desse composto é que ele tem um tempo de meia-vida de 6 meses, ou seja, ele demora muito para se decompor. Tá? Isso faz com que os organismos superiores tenham uma concentração elevada desse composto, e esse composto acaba causando uma toxicidade crônica. Tá? Isso foi observado através de mudança de sexo de organismos marinhos, sistema imunológico de golfinhos começou a ficar afetado, as espessuras de conchas começaram a ficar menores. Acredita-se que é atrelada a presença desse composto no mar. Tá? Então aquela empresa que eu mencionei lá atrás pensaram em criar um anti-incrustante que favorecesse as embarcações, mas que não fosse tóxico para os organismos superiores, que sejam tóxicos apenas para os organismos alvos e que apresentem um mínimo de bioconcentração. Tá? Então essa empresa desenvolveu essa molécula orgânica, que tem a abreviação DCOI. É uma molécula utilizada nas tintas, que tem o mesmo papel do TBTO, só que ele é menos tóxico, tanto é que ele tem um tempo de vida de 1 dia, meia vida. Tá? Então ele sofre diversas reações com o passar de dias. Isso faz diminuir a bioconcentração e, consequentemente, a toxicidade no ambiente marinho. Esse produto acabou ganhando um prêmio que é cedido pelo presidente dos Estados Unidos em 96 como um produto inovador com cunho verde. Tá? Então eu acabei de apresentar aqui dois exemplos do que um químico ambiental faz e o químico verde faz. Tá? Para tentar diferenciar um pouquinho mais de um modo mais abstrato, vamos pensar um pouco nos Power Rangers. Os Power Rangers a gente tinha basicamente esses dois personagens aqui, os Zordon e os Power Rangers propriamente dito. O Zordon é basicamente o químico ambiental e os Power Rangers os químicos verdes. Por quê? Porque o Zordon é aquele que consegue observar, ver o tamanho do problema, tenta entender o problema e tenta prever o que isso pode causar para frente. Então é ele que consegue identificar o problema, medir e observar. Enquanto que os Power Rangers são basicamente aqueles que vão prevenir, amenizar, desenvolver e evitar que o problema se alastre. Tá? Então basicamente essa analogia que eu costumo fazer com os alunos para tentar explicar a diferença de um químico ambiental e um químico verde. Em resumo, de novo, então, a química ambiental é aquela que estuda a química do meio ambiente e o químico verde é aquele que estuda a química voltada para resolver os problemas do meio ambiente. Ok? Então, eu espero que tenham compreendido, espero que tenha ajudado um pouco a esclarecer a diferença do química ambiental e químico verde. Eu vou colocar aqui outros vídeos de química verde ainda, vou ter outros temas também recorrentes. E à medida que for fazendo, eu vou colocando no YouTube, tá bom? Até mais, pessoal.